Aí, tá gravando de novo. De volta. O que ia falar agora? 1, 2, 3 e a questão de... O que eu ia falar mesmo? Visualmente, né? A gente está filmando, mostrando como se faz, né? Desde a parte de escanear a revista, né? A HQ, passando pela tradução, pela revisão, né? Pela classificação, né? Para pensar no futuro. E para mostrar mesmo, para ver o trabalho que a gente faz, né? Enfim, né? Mostrar um pouco mais o que o pessoal não só o pessoal da Era Marvel, mas vários outros blogs e equipes, né? Blogs e equipes fazem, né, esse trabalho que nós também estamos fazendo. Vai, beleza? Então vamos passar para o próximo quadro, que você já sabe qual é, Carlos? Não, peraí, não sabe não, não é ainda Estante do Grego. Antes nós temos uma outra, antes de passar para o próximo quadro é Estante do Grego, tá? Mas antes da gente passar adiante, nós temos aqui algumas sugestões de livros. Tá, rapidinho. Uhum. Algumas sugestões de livros. Uhum. E ao invés de a gente ficar apresentando todos os livros que nós temos aqui, nós tivemos uma ideia mais rápida e mais interessante. Uhum. Né? Que é a seguinte. Aqueles, qual é o livro que você está lendo aí? Ou melhor, deixa que eu comece aqui. Não, deixa eu começar. Tá, e qual é o livro que você está lendo? O livro que eu estou lendo atualmente é este aqui. Histórias de Horror. O Mito de Cthulhu. E comente para nós. E outros contos integrados aqui dentro deste livro de bolso. Essa obra é do Howard Phillips Lovecraft, que conta um dos mitos mais conhecidos, mais famosos dele, que é o mito do Cthulhu. Né? Esse Cthulhu seria uma suposta criatura que... É um demônio? Não se sabe ao certo se é um demônio, se é um extraterrestre, se é não se sabe a origem dessa entidade, vamos dizer assim. O que acontece? Esse Cthulhu seria um ser que há muito tempo atrás, muito antes da existência do homem, reinava sobre a Terra. Né? E que ele veio a ser adormecido de alguma maneira e que havia pessoas hoje atualmente que cultuavam esse Cthulhu de modo a venerá-lo e sonhar com a vinda dele novamente. Sim. Né? E nessa mesma história, nesse mesmo conto, há pessoas sensitivas que sonham com cidades ciclópicas, com locais estranhos, com visões aterrorizantes. E paralelamente no mundo, deste livro no caso, né, ocorrem supostos desastres naturais, supostamente naturais, envolvendo que por meio de investigações é ligado à questão do Cthulhu. Né? Então se torna muito, muito interessante. E tem vários outros contos dentro desse livro. É um livro de bolso, é um livrinho aí de 150, 190 páginas, que tem 3 ou 4 histórias. E todos envolvendo o Cthulhu. É uma coleção das melhores histórias do Lovecraft. Né? O Lovecraft ele foi o precursor das histórias de terror, um dos precursores. Né? E tem muitas, desde de escritores até bandas de rock, principalmente, que tem fundamento nas suas músicas as questões do Cthulhu. Certo, se baseiam para fazer essas músicas. Isso, o culto do Cthulhu e tal.
Enfim, é um livro que eu estou adorando ler, né? E fica aí as minhas sugestões para vocês. Legal, legal. Um dia ele me empresta. E meu amigo Grego, o que você tem aí para nos mostrar em relação a... Eu estou lendo o livro que eu já falei lá no primeiro Estante do Grego. Já apresentamos. A Batalha do Apocalipse, que eu falei que é legal, e é mesmo, porque eu comecei a ler, gente. Tá? Eu conhecia o texto por cima pelo Carlos, mas aí eu comecei a ler e vi que o livro é muito bom. Sensacional. É um livro onde aqui a ênfase é dado aos anjos, que para nós são entidades religiosas, né? Tem esse entendimento da maioria das pessoas, mas aqui nesse livro o Eduardo Spohr, ele transforma os anjos em seres, digamos assim, criados por Deus, mas, digamos assim, um nível de seres diferentes de nós, mas que fazem parte da criação, certo? Seres mais poderosos que a gente, que vivem numa realidade diferente, certo? Porque eles são seres espirituais, como na religião, e nós somos seres carnais. Só que não nesse nível religioso, estão entendendo? Mas como personalidades mesmo, que amam, que sentem raiva, que sentem inveja, sim, que almejam poder, certo? E ele consegue esmiuçar e transformar lendas religiosas, questão de Lúcifer, o demônio, em uma coisa muito interessante. Só lendo para vocês entenderem que você poderá ter uma outra ideia em relação a esses ensinamentos que nós temos sobre religião nesse livro. É muito interessante. Além do que, esses anjos, alguns vêm à Terra e se misturam aos seres humanos e participam da história do mundo, o que torna mais interessante. Ou seja, uma obra de fantasia que é imperdível, Carlos. Eu já li metade do livro e estou lendo com uma voracidade incrível. É um bom livro, eu já li, né? Inclusive foi eu que recomendei para Aquiles, né? E cara, é um livro que o Eduardo Spohr é muito bom. Ele criou um universo voltado a anjos e demônios que sem precedentes. Não é totalmente inovador, né? A forma como ele coloca, ele explica como funciona as dimensões, a questão de anjos e demônios, né? Que eles viviam em guerra há muito tempo, enfim, é um livro muito bom, considerado um best-seller, e que a gente recomenda para vocês porque é um livro sensacional, gente. Só lendo para vocês compreenderem tão legal que esse livro, que é a história desse livro, né? E essa fica as nossas seleções de livros hoje. A gente resolveu colocar os livros que nós estamos lendo com o objetivo de fornecer uma leitura aí de qualidade para quem está interessado. Isso aí, esse seria o quadro de livros. Isso. Que nós pretendemos implantar, implantando a partir de hoje. A gente ainda não tem nome para esse quadro, mais um quadro que a gente não tem nome ainda. Fica esse por enquanto. Né? E vamos seguir aí para o nosso quadro onde deu jus ao nome do programa, que é o Estante do Grego, beleza? Então vamos lá, gente. Vamos lá então ao Estante do Grego. Eu vou me virar aqui para o meu armário estante. Agora virou armário estante. E vou pegar uma revista, Carlos. Muito bem. Você está vendo aqui qual é a revista? Legalzinho? Sim. Uhum. Carlos, Heróis da TV 43. Demos um pulo grande, Carlos. Do 8 para 43. A turma vai reclamar direto. Por que eu fiz isso? Mas eu explico para vocês. É o seguinte, eu comprei a número 7 e a número 8. Lógico que eu não ia ler a 7 e não ia deixar de ler a 8, porque era a continuação de várias histórias. Sim. E depois parei de ler de novo a Marvel Abril. Só voltei a ler em janeiro de 83, que foi quando eu realmente virei um magrete, certo? Daqui para frente, meu sangue virou
Marveto até hoje. Então, essa seria praticamente a primeira da sequência, o Heróis da TV número 43. Vamos lá. Então, vamos falar da revista, que é o que o quadro demanda, certo? Beleza? Na capa que você está vendo aqui, né? É o Conan, né? O que aconteceria se Conan, o Bárbaro, viesse para os nossos dias? E esse é o título da primeira história, Carlos. Sim. Estão vendo aí? O que aconteceria se Conan, o Bárbaro, viesse para os nossos dias? Seguinte, Carlos. Stan Lee, quando ia escrever uma história, ele sempre se fazia uma pergunta. Por exemplo, vamos dizer assim, ele escreveu uma história do Quarteto Fantástico. Ele está lá sentado na máquina de escrever dele. Estou sem ideia, o que eu vou fazer aqui? Aí ele se fazia perguntas. E se o Tocha Humana perdesse o poder dele por um dia? Alguma coisa assim. Ele fazia pergunta. E aí ele ia digitando, ia tendo as ideias, mas ele tinha sempre uma ideia inicial. E normalmente ele fazia essa pergunta, what if? Certo? O que aconteceu? Com o tempo ele criou uma série. Ou deu a ideia para os outros fazerem essa série. Se chama em inglês What If. Ou seja, o que aconteceria se? O que aconteceria se... Aí, no caso, é uma realidade alternativa. Você tem umas séries normais dos personagens, né? O Conan vive na época dele, há 12 mil anos atrás. Só que, o que aconteceria se Conan, o Bárbaro, viesse para os nossos dias? Sim. Entendeu qual é a ideia, a jogada? Essa é uma realidade alternativa. Porque, digamos assim, no universo Marvel existem vários universos paralelos. Existe o que nós lemos e existem vários diversos paralelos a esse. Então, essa é a ideia dessa série. Ver o que acontece nas outras dimensões. Interessante, muito interessante. Gostou da ideia? Legal. Tá, muito bem. Agora que tu já entendeu como é que é o princípio do negócio, o Conan, ele entra num poço enfeitiçado e acaba caindo, sabe aonde? Nova York. E o que sabe o que mais? Nova York e Blackout. Agora vocês imaginem uma megalópole? Megalópolis. Com blackout. A selvageria, o desespero, o pânico das pessoas que não são acostumadas a viver sem energia elétrica. Vira um caos, certo? Bem propício a quem? A quem é um bárbaro, que numa situação dessa se vira bem. Então, mais ou menos, você tem aqui o tópico principal para o desenvolvimento dessa história. Como pode ser interessante desenvolver uma história onde Conan vem a Nova York nessa situação. Entendeu mais ou menos como é que é a ideia? Sim. Então, muito bem. Entendo. Um dia eu vou acelerar. Passa adiante aí. Muito interessante. Muito bem. Então, Peraí, só um pouquinho. você viu aqui uma coisa interessante aqui? Peraí. Bom, fala aqui, ó. Traz aqui, faz uma radionovela dessa frase. Sim, aqui o Conan está segurando o ladrão pelo pescoço, erguendo ele mais ou menos uns 30 centímetros de altura e gritando: "Você feriu a moça, cão dos infernos!" Muito bom. Sensacional. Gostei do ímpeto, hein? Nervosismo, da raiva. Então, roda 40 páginas nessa aventura fantástica, né? E vocês vão, se vocês têm a oportunidade, vão gostar muito dessa história. Logo depois, gente, um personagem que o Carlos vai acabar adorando, sabe por quê? Porque ele é o mestre do Kung Fu, Carlos. Exatamente. Lembra do nome dele agora? Shang Li. Não, Shang-Chi. Shang-Chi. Isso, Shang-Chi. Shang-Chi, tá. Shang-Chi, muito bem. Aqui no Heróis da TV 43, as histórias do mestre do Kung Fu já tomam um nível de sagas, certo? Tipo, o Shang-Chi, ele está procurando de todas as maneiras deter o pai dele. Então, ele tem que enfrentar muitos inimigos, aos quais tem envolvimento com o pai dele, né? Sim. E nessa aventura ele enfrenta o mestre das armas chamado Zaran, um cara que manja de arma pra caramba. Tudo que cai na mão dele como arma, ele é
expert, certo? Só que o mestre do Kung Fu é um cara que é superior à maioria dos bandidos. então não tem para ninguém, né? Isso ocorre, né? Digamos, não são muitas páginas, mas a ação é intermitente, do início ao fim. Então, essa história chamada Armas. Armas está, então... Ok. Gostei da frase de início. Diga aí. No decorrer da minha vida, eu adquiri dezenas de inimigos. Apesar de jamais ter desejado isso, fui obrigado a combater todos. Felizmente, saí vitorioso. Sim, normalmente sai vitorioso. Poderoso. Muito bem, essa história aqui, então, foi lançada na revista original Master of Kung Fu, número 77 de 1978, certo? Vamos à próxima aventura, no Heróis da TV 43, onde nós caímos, sabe quem? Thor, o poderoso Thor. Beleza, gente? E nesse número tem um vilão. Eu acho que vocês não devem conhecer mais o cara, já sabem quem é o vilão. É o mesmo de sempre? É o Loki. Certo, Carlos, mais uma vez você acertou. É o Loki, que coincidentemente é o vilão da história. Não sei porque não estou nem um pouco surpreso. Nem um pouco. Nesse número começa uma saga onde o Loki toma o poder do Odin. Sabe por quê? Porque ele roubou o anel do poder. O anel do poder de Odin está no dedo de Loki. E isso faz com que Odin obedeça às ordens de Loki. E o Thor. Só que, logicamente, o Thor não vai aceitar isso. Certo? Mas toda essa história ela ganha toda uma emoção pelo fato do Thor não se submeter ao Loki, né? Não ia aceitar uma coisa dessa. O nome da história é O Reinado do Mal. Foi escrita ainda estava com o argumento do Stan Lee, os desenhos do grande John Buscema e a arte final do Joe Sinnott. Beleza? Não sei se tem aqui o crédito da história original. Não tem, às vezes não tinha, certo, gente? Nas revistas eles não colocavam aqui o crédito da revista original. Por isso que eu não vou falar qual é. Muito bem. E nessa revista, então, nós temos apenas 3 histórias. Vocês veem como a coisa diminuiu, né? Na primeira ela tinha 6, depois baixou para 4. Tá, mas e aqui nós temos apenas 3 histórias, certo? Sim, mas as histórias aqui, elas estão... Parece que são maiores, as histórias, não sei. Não, são todas com 20 páginas. Todas com 20 páginas. Todas com 20 páginas. Não houve alteração nenhuma, certo? Vamos à ficha técnica final, então, Heróis da TV de janeiro de 1983, número 43, e com mais uma novidade, com apenas 82 páginas. Houve mais uma diminuição. Por 130. 130. Depois baixou para 100, e aqui no 43 já tinha 82 páginas. Certo, gente? Caramba. Muito bem, esse foi o Herói da TV 43. Deixem os seus comentários sobre a revista, se vocês querem mais informação. Nós estaremos mostrando as páginas e a capa para você dar uma olhadinha no segmento, certo? Então, mais uma vez, para finalizar, está aqui a capa do Herói da TV número 43, gente. É isso aí. Em breve, em todos os computadores em formato de scans do mundo inteiro. É isso aí. Graças a não sei quem. Talvez a mais, não sei. É isso aí. Beleza, então, foi mais uma estante do grego. Muito obrigado pela oportunidade, então, de mostrar mais uma revista aqui da minha coleção, gente. É isso aí. E por hoje é só. Encerrando o programa, mais alguma coisa a declarar? Não. Muito obrigado a todos que participaram. Sim. Viram né, o nosso programa. Esperamos vocês no próximo vídeo. Assistam sempre a Estante do Grego. Valeu, Carlos. Estamos aí, mais uma vez, agora e sempre, como nunca. Valeu, gente. Eu não vou falar a frase que eu falei da outra vez, né? Que atrás vem gente, tá? Eu vou dizer que o olho de Agamotto
vele por vocês. É isso aí. Valeu, gente. Até a próxima. Claro.